Hi everyone, what's up with you? So following up our studies, seguindo aí os nossos estudos da aula anterior que a gente teve online, we were talking about adventures and sports. We were starting your unit number 3 done on page 25. So today we are here on page number 26, so please open up your material and let's get going. Let's move on with our studies in English. So you guys, in this lesson, we were talking about risky business, que eu falei para vocês que eram negócios arriscados. Então, a gente está falando sobre se arriscar, se aventurar. And we mentioned some adjectives that you can use to describe people who like stakes, risks. For example, people who are adventurous, people who are bold, daring, courageous, sporty, etc. E aí a gente também mencionou os aspectos positivos e negativos de se arriscar na vida. Fizemos esses dois exercícios aqui, antes de ler esse texto que é High Risk Sports. Ok, o que eu vou fazer com vocês agora é analisar esse texto, verificar, trabalhar com vocabulário. Eu preciso que vocês peguem sua caneta, o seu lápis, o seu grifa-texto, acompanhem a leitura junto comigo. Palavras novas que vocês encontrarem no texto, vocês devem pausar o vídeo e anotar. Isso é repertório de vocabulário que você vai agregando, e o vocabulário desse assunto acaba aparecendo nas avaliações também. Então, eu vou fazer a leitura, mas quando você encontrar uma palavra nova que eu tô lendo, pausa e anota aí no teu livro, tá bom? Então tá, quando a gente lê um texto pela primeira vez, você tem que passar os seus olhos sobre tudo que o teu texto te dá, tudo que chama atenção a priori, né, no teu primeiro contato, para tentar entender sobre qual é o assunto do texto. Qual é o recorte temático? Qual que é a abordagem do assunto? Como o texto está dividido? Qual que é a estrutura dele? Qual que é o gênero textual dele? Então, a gente lê o título. Eu falei para vocês que aqui a gente tem High Risk Sports. Então, são esportes de alto risco, né? Mencionei para vocês também que esse provavelmente é um texto tirado de um website. A gente viu aqui que você pode se inscrever, subscribe, login. Esse é um texto explanatory, isso quer dizer que ele vai te explicar, te detalhar alguns dados. Você vê aqui a imagem, olha só que tipo de esporte que essa pessoa está fazendo aqui. É a escalagem, né? Como é que fala escalar em inglês mesmo? Do you remember? It's climbing. A gente vai provavelmente ver aqui. Veja que esse texto está dividido em alguns parágrafos e tem alguns subtítulos, né? Como a gente já viu, é importante a gente perceber os subtítulos e tentar prever qual que vai ser a abordagem dentro daquele contexto. Então, aqui tem a introdução e depois tem Who is a risk taker? Se ele está fazendo uma pergunta, ele vai tentar te responder essa pergunta. A pergunta dele é: quem é um corredor de risco? Ele vai tentar definir, provavelmente, quais são as pessoas que gostam de correr riscos. Risk taker, aquele que corre riscos. Depois aqui ele vai falar the sports risk taker. Aqueles que gostam de se arriscar nos esportes. Porque se arriscar não é só nos esportes, tem outras coisas. A gente falou de se arriscar nos negócios, na arte. E o quinto item aqui, né, na verdade o terceiro item, mas o quinto parágrafo diz assim: One type of sports risk taker, the mountain climber. Então, é um tipo de pessoa que gosta de esporte e de se arriscar nos esportes, que é o escalador. Então, acompanha comigo a introdução do texto, pessoal. Diz assim, vou ler esse primeiro parágrafo, acompanha no material de vocês, ó. We all take risks every day. For example, we take a risk when we walk across the street or ask the teacher a question that we think is stupid. These are everyday risks, action that have uncertain results. However, some risks are extreme. For example, participating in dangerous sports such as mountain climbing and skydiving can be extremely risky. Why do some people like dangerous sports? Do they want to hurt themselves? Or is there some other reason? Psychologists are people who study human behavior, and some psychologists study risk behavior. These experts might have some of the answers. Então, eles estão dizendo aqui que todos nós nos arriscamos, corremos riscos todos os dias, não é verdade? For example,
We take a risk when we walk across the street. A gente se arrisca, por exemplo, quando a gente atravessa a rua. Ou quando a gente ask the teacher a question, pergunta uma pergunta para o professor que a gente acha que pode ser meio boba, meio estúpida. Estes são riscos do dia a dia, everyday. Ações, veja que eles explicam, ações que têm resultados incertos. Entretanto, alguns riscos são extremos. Por exemplo, participar de esportes perigosos ou esportes como escalagem de montanha, escalada de montanha ou paraquedismo podem ser extremamente arriscados. Por que algumas pessoas gostam de esportes arriscados? Tem alguma ideia? A gente falou, né, da adrenalina e tal. Elas querem machucar elas mesmas, machucar a si mesmo? Ou há alguma outra razão? Os psicólogos são pessoas que estudam o comportamento humano. E alguns psicólogos estudam os riscos, os comportamentos arriscados. Esses especialistas podem ter algumas das respostas. Vamos lá. Quem é um corredor de risco? Who is a risk taker? Eles vão definir. Olha o presente simples definindo aqui. A risk taker is a person who participates in an action that has possible danger or an uncertain result. Essas pessoas, elas gostam de participar de ações que têm um possível perigo ou um resultado incerto. Experts have established some facts about risk takers, and they have also made some guesses about them. Os especialistas, eles estabeleceram alguns fatos sobre aqueles que gostam de correr riscos e também fizeram algumas adivinhações sobre eles. They know these facts. Young males are the most likely to be risk takers, and people become less interested in risk taking as they get older. Olha que interessante. Alguns fatos. Jovens homens são mais prováveis, likely, provável, de se arriscarem, de correrem riscos. E pessoas se tornam menos interessados em correr risco enquanto elas envelhecem. Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai tendo menos vontade de correr riscos. Many experts guess this risk-taking was important for our ancestors. Então, algumas pessoas acham que correr risco era importante para os nossos ancestrais. It helped them to fight and to find food in a tough environment. Porque isso ajudava eles a lutar e a encontrar comida em um ambiente difícil. It helped them to survive. Ajudava eles a sobreviver. Therefore, it helped them to evolve into modern humans. Assim, desse modo, isso ajudava eles a evoluir como humanos modernos. These are positive and negative results of risk-taking. Risk-takers are often more successful than non-risk takers. Inventors, politicians, and CEOs, people who lead companies, are often risk-takers. However, risk-takers may also become bored easily and become unhappy with their lives. Veja que eles falam que há resultados positivos e negativos em se arriscar. Aqueles que gostam de se arriscar são frequentemente mais bem-sucedidos do que aqueles que não gostam de se arriscar. Inventores, políticos e CEOs, isso aqui quer dizer Chief Executive Officer, aqueles que são os líderes das empresas, eles normalmente são aqueles que gostam de correr riscos. Entretanto, aqueles que correm riscos também podem também se tornar entediados facilmente e se tornar infelizes com as suas vidas. The sports risk taker, então aquele corredor de risco esportivo. People who take risks in sports have personality characteristics. Eles têm algumas características de personalidade. Like other risk takers, they are usually male and they usually have a group of friends who are like them. Normalmente, como os outros
as outras pessoas que correm riscos, eles normalmente são homens e eles normalmente têm um grupo de amigos que são como eles. Generally, they are very confident people. Normalmente eles são pessoas confiantes. They have calm personalities. Eles têm personalidade calma. That is, they do not usually feel anxiety. Eles não normalmente se sentem ansiosos. Não são ansiosos. They are not anxious. They are calm. Usually, they like dangerous sports because they need much more stimulation than other people do. Normalmente, eles gostam de esportes perigosos porque eles precisam de mais estímulo do que as outras pessoas precisam. Esse do aqui, né? When they do extreme sports, they usually believe that they are in control of the situations. Então, quando eles fazem esportes extremos, eles acreditam que eles estão no controle da situação. Also, they feel excitement instead of fears. Também, eles sentem excitação ao invés de medo, fear. One type of sports risk taker, the mountain climber. Um tipo de pessoa que gosta de correr riscos esportivos é o escalador de montanha. A researcher studied one group of high-risk athletes, the mountain climbers. He asked them about themselves. They said that climb because it makes them feel good about themselves. Então, um pesquisador estudou um grupo de atletas que correm riscos, os escaladores de montanha. Ele perguntou sobre eles mesmos. Eles disseram que escalam porque isso torna eles se sentir bem, faz com que eles se sintam bem sobre eles mesmos. They climb because it makes them feel alive, porque eles se sentem vivos. They climb because it helps them to learn things about themselves. Então, eles escalam porque isso ajuda eles a aprender coisas sobre eles mesmos. Many of these climbers also say that they are addicted. Lembra que a gente falou sobre ser viciado, addicted? Então, alguns escaladores também dizem que eles são viciados na adrenalina, né? They cannot stop even after accidents. Eles não conseguem parar mesmo depois de acidentes. An example is Jim Wickwire. He climbed up to the top of Pakistan's 28,250 foot K2. Ele escalou no topo dessa montanha, né, do Paquistão. Ela se chama K2, ela tem 28.250 pés. Deve ser alta. The second highest mountain peak in the world. A montanha mais, o pico de montanha, né? Pico é peak mesmo. Segundo mais alto do mundo. While he was on K2, Wickwire lost several of his toes because he had frostbite, a condition in which freezing injuries mainly the toes, fingers and ears or nose. Gente, olha só. Enquanto ele estava na montanha K2, o Wickwire, esse moço, ele perdeu vários dos seus dedos dos pés. Porque ele teve frostbite, isso aqui é, como que chama quando você tem muito frio? Hipotermia. Uma condição na qual machucados congelam principalmente os dedos dos pés, os dedos das mãos, as orelhas e o nariz, nose. He also lost half of a lung because he got altitude sickness, a sickness that comes from not having enough oxygen. Esse cara é maluco, né? Ele também perdeu metade de um pulmão, lung é pulmão, porque ele teve uma doença de altitude. Sickness é uma doença que aparece por não ter oxigênio suficiente. He even saw many climbing partners fall thousands of feet and die. Ele até viu vários parceiros escaladores, cair milhares de pés e morrer. Só que ele continuou. Did Wickwire stop climbing? Ele parou de escalar? No. He still climbs, even though he's not sure why. Ai, gente, olha só que magnífico. Ele continua escalando,
Muito embora, even though, anota aí, é importante esse, muito embora, ele não tem certeza, não tem certeza do porquê. Por que que você continua escalando? Ah, não sei. Já morreram, meus amigos já morreram, eu já perdi os dedos do pé, eu já perdi um pulmão, só tenho pulmão, já me ferrei, mas eu gosto. Addiction, hein? Addiction, é vício isso daí. To some experts, extreme risk-taking is not normal. To other experts, it is an important part of being successful. What do you think? Então, para alguns especialistas, correr risco não é normal desse jeito. Para outros especialistas, é uma parte importante de ser bem-sucedido. O que você acha, gente? What do you think? Food for thought. Alimento para as ideias aí. É bom? Não é bom? Would you take risks? Would you not? Would you rather stay at home? When we go outside nowadays, we take risks. We take the risk of getting COVID-19. So don't go outside, stay home, stay safe. Vocês farão agora a atividade da página 27, os exercícios 3 e 4 de interpretação do texto. Eu não vou gravar. Eu vou fazer o quê? Quem está assistindo esse vídeo vai dar uma olhada nos exercícios 3, 4, faça aí no livro, já responda agora, porque eu vou começar a aula que vem, na terça-feira que vem, fazendo chamado oral sobre essa aula, sobre esse texto, corrigindo os exercícios, verificando quem assistiu a aula e quem não assistiu a aula. Ó, minha caneta dourada aqui, ó. Nome no meu caderno negro, no meu black notebook. Façam os exercícios. Stay safe, stay home. Beijo.